Boa noite a todos. Nós vamos dar início à apresentação do nosso trabalho de conclusão do curso, denominado ESCA, Estágio Supervisionado de Contabilidade e Auditoria. A nossa equipe é formada pela Ana, Larissa e eu, Vanessa. A nossa orientadora foi a professora Rafaela Rocha. Boa noite. Para dar início a este projeto, tomamos como base a Biocarb Indústria Química Limitada, onde sua atividade operacional é a fabricação de agentes químicos contra as pragas e os inseticidas. Ela está localizada na cidade industrial de Curitiba e está há mais de 15 anos no mercado. No começo de sua existência, sua linha de fabricação era limitada, apenas inseticidas para a área domiciliar. Hoje ela conta com mais de 30 produtos, entre eles inseticidas, herbicidas, formicidas e raticidas, não só para a área domiciliar, como também para a jardinagem amadora. Com base nas informações extraídas da Biocarb, criamos a Quimiatac Indústria Química Limitada, onde segue o mesmo ramo de atividade. Bom, para a abertura da empresa, primeiramente deve ser feito o estudo comercial, depois a busca de nome, em seguida o contrato social, depois é feita a inscrição no CNPJ e o alvará e por último a inscrição estadual. Boa noite. Para encontrar o nosso produto objeto do trabalho, nós utilizamos a curva BC. A curva BC é um instrumento utilizado para a classificação dos estoques da empresa. Ela classifica os estoques em ordem decrescente de importância, em 3 grupos, grupo A, B e C. Dentro do grupo A são classificados 20% dos itens de estoque, que correspondem a 80% do faturamento. No grupo B, são 30% dos itens de estoque, os quais correspondem a 15% do faturamento. E no grupo C, 50% dos itens de estoque, os quais correspondem a apenas 5% do faturamento. Como vocês podem ver, o produto de maior representatividade foi o ataque cupinicida. Ele tem 12,30% do faturamento total da empresa base. O nosso produto, objeto do trabalho, o ataque cupinicida, ele é eficaz contra cupins. Ele deve ser aplicado diretamente sobre a madeira sem nenhum acabamento. O tempo de secagem do produto, ele varia de acordo com o clima, mas ele leva aproximadamente 5 dias para secar. Princípios contábeis. Os princípios contábeis são utilizados para que a contabilidade da empresa seja efetuada de maneira uniforme. São 6 princípios. O princípio da entidade, da continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência. O princípio da entidade, ele prega que o patrimônio da empresa é objeto da contabilidade, ou seja, o patrimônio da entidade jamais pode se confundir com os seus sócios. O princípio da continuidade diz que a empresa ela abre sem previsão para encerramento. E todos os seus registros devem levar esse princípio deve levar o princípio da continuidade como base. O princípio da oportunidade, ele refere-se à tempestividade e integridade do registro do patrimônio e das suas mutações. Este princípio, ele diz que os registros devem ser feitos no momento em que ocorrem. O princípio do registro pelo valor original, ele determina que os componentes patrimoniais sejam registrados pelos valores originais das suas transações, em moeda corrente do país. Ele também determina que os componentes patrimoniais devem ser avaliados com base nos valores de entrada. O princípio da competência, ele determina que as receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado, sempre se correlacionando. E essas transações devem ser reconhecidas e registradas no momento da sua realização, independentemente de pagamento ou recebimento. O princípio da prudência, ele determina a adoção do menor valor para os componentes do ativo e maior valor para os componentes do passivo, para que assim a entidade não supervalorize o seu patrimônio.
As formas de tributação são modalidades existentes para efetuar o cálculo dos tributos devidos pelas pessoas jurídicas sobre os lucros apurados. A legislação do imposto de renda, ela determina a adoção desses regimes de acordo com a atividade econômica e o porte empresarial. Existem 5 regimes de tributação: o lucro real, o lucro presumido, o lucro arbitrado, o simples nacional e o MEI. O lucro real é o lucro líquido apurado na escrituração comercial, denominado lucro contábil, que é ajustado pelas adições, compensações e exclusões, que são autorizadas pela legislação do imposto de renda. Este regime, qualquer empresa pode optar sem restrição, porém, existem algumas empresas que são obrigadas ao enquadramento do lucro real, como, por exemplo, empresas cuja receita total no ano calendário anterior seja acima de 48 milhões de reais, instituições financeiras, empresas de seguros privados, empresas de fomento mercantil, por exemplo, o factoring, entre outras. O lucro presumido é uma forma de tributação simplificada da apuração dos tributos. Podem optar pelo lucro presumido as empresas que não forem obrigadas à apuração pelo lucro real e tenham aferido no ano calendário anterior faturamento igual ou inferior a 48 milhões de reais. A sua apuração ocorre de forma trimestral. O lucro arbitrado é uma forma de apuração na base de cálculo do imposto de renda. Ela é utilizada pela autoridade tributária quando a empresa deixar de entregar suas obrigações previstas pelo lucro real ou presumido, ou pelo contribuinte, quando conhecida sua receita e for previsto em legislação. O lucro arbitrado, caso ele ocorra em um mês da empresa, em um trimestre na empresa, nos demais trimestres a empresa poderá optar pelo lucro presumido, contanto que ela não seja obrigada à apuração pelo lucro real. O Simples Nacional é um regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições. Podem optar pelo Simples as microempresas e empresas de pequeno porte, desde que cumpram os requisitos previstos na legislação e formalizem a sua opção pelo Simples. A empresa que quiser, ela também pode fazer o seu agendamento pelo Simples para o ano calendário subsequente. Para o ano subsequente. A novidade é que, a partir deste ano, os créditos do Simples passaram a ser declarados mensalmente através do Sistema Eletrônico PGDAS, que é o Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional. O Simples Nacional ele é um regime facultativo e ele é tratável para todo o ano calendário. A apuração e recolhimento dos tributos é feito através de um documento único de arrecadação. O recolhimento desse documento ele é feito mensalmente até o dia 20 do mês subsequente ao que tiver sido oferida a receita bruta. O MEI é o microempresário individual. Essa forma de tributação é para os microempresários que tiveram no ano calendário anterior uma receita bruta total de até 60 mil reais. Esse regime ele limita algumas atividades do microempresário, como por exemplo, ele pode ter apenas um estabelecimento, não pode ser titular, administrador ou sócio de outra empresa e não pode ter a contratação de mais que um empregado. Tributos. Tributo é toda prestação expressa em moeda corrente que é determinada por lei, que não se constitui de multas e penalidades e que refere-se a uma atividade administrativa já estabelecida pela própria lei. PIS, Programa de Integração Social. O PIS ele tem como finalidade financiar a Seguridade Social, como, por exemplo, o pagamento de um abono ao trabalhador ou o pagamento de seguro-desemprego. O PIS foi criado com a intenção de criar uma integração entre o empregado no desenvolvimento da empresa.
A alíquota do PIS incide sobre o faturamento bruto mensal da empresa. No regime cumulativo, a alíquota é de 0,65% e no regime não cumulativo, de 1,65%. Em nosso trabalho, nós utilizamos a alíquota de 1,65%. O COFINS, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social. O COFINS é um encargo que ele tem como finalidade financiar a Seguridade Social. Ele incide sobre a receita bruta mensal da empresa. Sua alíquota no regime cumulativo é de 3% e no regime não cumulativo é de 7,6%. O nosso trabalho, a alíquota utilizada foi de 7,6%. O prazo de recolhimento do PIS e do COFINS é até o dia 25 do mês subsequente ao mês do fato gerador. O ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, ele incide sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e serviços prestados. O fato gerador do ICMS é a saída da mercadoria do estabelecimento e a base de cálculo é o valor total da operação ou da prestação do serviço. O prazo de recolhimento do ICMS ele é definido por cada estado e a alíquota também. Cada estado define a sua no caso, cada estado vai ter as suas alíquotas internas e externas. O IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, ele é cobrado das indústrias sobre o valor total das vendas dos produtos. Ele incide também sobre os produtos industrializados nacionais e estrangeiros. O fato gerador do IPI é a saída da mercadoria da empresa, do produto industrializado, e a base de cálculo é o valor total da venda do produto industrializado. A alíquota do IPI ela também varia, pois cada produto possui uma alíquota diferente. O prazo de recolhimento do IPI é feito mensalmente até o 25º dia útil do mês subsequente ao fato gerador. No nosso trabalho, a alíquota que nós utilizamos do ICMS foi de 18%. Como as operações ocorreram dentro do estado do Paraná, nós tivemos um diferimento parcial de 33,33%. Do IPI, a alíquota utilizada foi de 0, conforme a TIP, que é a tabela de incidência do Imposto sobre Produto Industrializado, e também conforme a NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul do nosso produto. O ISS, ele é um imposto municipal, ele incide sobre as pessoas jurídicas e sobre as pessoas físicas autônomas. O fato gerador do ISS é a prestação de serviço e a base de cálculo é o valor total da prestação de serviço. A alíquota do ISS ela varia conforme o município, pode ser desde 2% até 5%. O prazo de recolhimento dele também varia de acordo com o município. No caso de Curitiba, a alíquota do ISS é 5% e o prazo de recolhimento é até o dia 20 do mês subsequente ao fato gerador. IRPJ, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. Ele incide sobre os lucros apurados e sobre os rendimentos. Os contribuintes do imposto de renda são todas as pessoas jurídicas e empresas individuais. A alíquota é de 15% sobre o lucro apurado e caso a base de cálculo do mesmo ultrapasse o limite de R$20.000 mensais ou R$60.000 trimestrais, terá um adicional de 10%, que é calculado sobre o que exceder do limite da base de cálculo. No nosso trabalho, utilizamos 15%, como ultrapassou R$20.000 mensais, adicionamos mais 10%. Para as pessoas tributadas pelo lucro real, o prazo de recolhimento é o último dia útil do mês subsequente ao fato gerador. E para as empresas tributadas pelo lucro presumido, é o último dia útil do mês subsequente ao término do trimestre. CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Ela é uma contribuição de competência da União que incide sobre o lucro das pessoas jurídicas. Seus contribuintes são todas as pessoas jurídicas e empresas individuais.
E para as pessoas jurídicas e seguros privados, a alíquota é de 15%, e para as demais pessoas jurídicas é de 9%. No nosso trabalho, utilizamos 9% em cima do lucro líquido. O prazo de recolhimento é o mesmo do imposto de renda. Para as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, é o último dia útil do mês subsequente ao fato gerador. Para as tributadas pelo lucro presumido, é o último dia do mês subsequente ao término do trimestre. FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O FGTS foi criado com a intenção de proteger o trabalhador demitido sem justa causa. Sendo assim, todo mês, o empregador deve depositar no nome do seu empregado uma porcentagem do salário de cada funcionário. A soma desses depósitos mensais constitui o FGTS. A alíquota do FGTS incide sobre o total da remuneração que o trabalhador receber, incluindo o salário, horas extras e qualquer tipo de adicional. A alíquota é de 8% e o prazo para recolhimento do FGTS é até o dia 7 do mês subsequente ao fato gerador. O INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social. O INSS é um encargo cobrado sobre o empregado e o empregador. O INSS sobre o fato gerador sobre o empregador será sempre a remuneração paga à pessoa física que lhe presta serviço. E o fato gerador do empregado é a remuneração recebida da empresa. A alíquota do FGTS, conhecida como cota patronal, é de 20% sobre o total das remunerações pagas. Além da cota patronal, a empresa deve recolher dos seus empregados 8%, 9% ou 11% sobre o salário. O prazo para recolhimento do INSS é até o 20º dia do mês subsequente ao fato gerador. Declarações obrigatórias. Existem diversos tipos de declarações, as quais devem ser entregues durante o decorrer do ano. Caso as declarações obrigatórias não sejam entregues pela empresa ou sejam entregues em desconformidade com a lei, a empresa está sujeita ao pagamento de uma multa estipulada pela Receita. Certificado digital. Certificado digital é um instrumento utilizado para ligar a empresa a uma chave pública. Através do certificado digital, a empresa pode transmitir as informações de forma sigilosa, rápida e com validade jurídica. O certificado digital é composto por duas partes, a privativa e a pública. Além das duas partes que compõem o certificado, ele também deve ser assinado por uma terceira parte, denominada autoridade certificadora. A DACOM, Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais, ela é uma declaração acessória obrigatória, onde as pessoas jurídicas informam ao fisco sobre a apuração do PIS e da COFINS, nos regimes cumulativos e não cumulativos, e também sobre a apuração do PIS com base na folha de salários. Essa declaração deve ser entregue até o 5º dia útil do segundo mês subsequente ao mês de referência. A DCTF, Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, ela é uma declaração acessória devida por todas as pessoas jurídicas que são tributadas pelo imposto de renda, conforme o lucro real e o lucro presumido. Nessa declaração são informados ao fisco os valores dos tributos e das contribuições em um determinado período e se os mesmos foram pagos ou não. O prazo de entrega da declaração deve ser feito até o 15º dia do segundo mês subsequente ao mês de referência. DIF, Declaração do Imposto Retido na Fonte. É uma declaração acessória obrigatória, feita pela fonte pagadora e devida por todas as pessoas jurídicas, independentemente da sua forma de tributação. Ela informa a Receita os valores dos impostos retidos na fonte, ou seja, todas as pessoas físicas e jurídicas que creditaram ou pagaram rendimentos em que eles tenham havido imposto retido na fonte
devem fazer a entrega dessa declaração. Seu prazo de entrega é o último dia útil do mês de fevereiro do ano subsequente. DIPJ, Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica. É uma declaração obrigatória acessória que informa a Receita Federal algumas informações contidas no balanço patrimonial da empresa, como, por exemplo, compra de mercadorias e insumos, custo de despesas com o pessoal, serviços prestados por terceiros, entre outros. O prazo de entrega é o último dia do mês de junho do ano subsequente. Livros contábeis. As empresas devem basear a contabilidade, devem efetuar a contabilidade com base na escrituração de seus livros. Os livros levam os fatos ocorridos na empresa que alterem ou possam vir a alterar o patrimônio da empresa. Todo livro contábil deve conter, as suas páginas devem ser numeradas e eles devem conter termo de abertura e encerramento. Livro diário. O livro diário é um livro obrigatório conforme a legislação comercial. Nele devem conter todos os fatos ocorridos na empresa diariamente, que modificam ou possam vir a modificar o patrimônio da empresa de forma quantitativa ou qualitativa. O livro Razão, ele totaliza e resume por conta e subconta todos os lançamentos efetuados no livro diário. A não entrega dos livros Diário e Razão pode fazer com que a empresa tenha o seu lucro arbitrado. SPED contábil. O SPED contábil é uma ferramenta utilizada para a transmissão dos livros Diário e Razão e seus auxiliares para a Receita. A partir de 2009, as empresas tributadas pelo lucro real são obrigadas à transmissão do SPED. O SPED deve ser transmitido até o último dia do mês de junho do ano subsequente ao ano da escrituração. O livro de entrada ele é utilizado para a escrituração de toda a movimentação de entrada de mercadoria ou serviço tomados pela empresa. Neste livro, constam os valores de entradas, os valores de ICMS e IPI se for indústria. Este livro ele deve ser encerrado no último dia útil do mês que está sendo feito a movimentação e ele é obrigatório para todas as empresas. O livro de saída ele é utilizado para a escrituração de toda a movimentação de saída de mercadoria ou serviços tomados. Nele constam os valores das vendas, de ICMS e IPI no caso da indústria. Este livro ele é obrigatório também para as empresas. O livro de apuração de ICMS, ele registra mensalmente os totais dos valores contábeis e fiscais referentes ao imposto, das operações de entrada, saída e das prestações de serviços realizadas. As informações são extraídas do livro de entrada e saída e são agrupadas neste livro conforme o Código Fiscal de Operações e Prestações, o CFOP, e conforme o Código de Situação Tributária, o CST. O livro Registro de Inventários, ele registra a quantidade de mercadorias, matérias-primas ou produtos existentes na empresa quando efetuado o balanço patrimonial dela. É um livro obrigatório para todos os estabelecimentos que mantiverem mercadorias ou produtos em estoque. E o seu prazo de escrituração é 60 dias contados a partir da data do levantamento do balanço da empresa. O SPED fiscal ele é a substituição em papel da escrituração pela substituição eletrônica da escrituração dos livros de entrada, saída, apuração do IPI, apuração do ICMS, registro de inventários e SIAP. Ele deve ser assinado e transmitido mensalmente e o seu prazo de entrega é todo quinto dia útil
do mês subsequente à apuração da escrituração. O LALUR é o livro de apuração do lucro real. Ele é obrigado para todas as pessoas jurídicas contribuintes do imposto de renda com base no lucro real, e ele retrata informações contábeis que influenciaram direta ou indiretamente a composição da base de cálculo e o valor devido de imposto de renda e contribuição social a pagar. Ele é dividido em duas partes, parte A e a parte B, onde a parte A destina-se aos lançamentos de ajustes com adições, exclusões e compensações, que são autorizados pela legislação do imposto de renda. E a parte B é destinada ao controle dos fatos que não constaram na escrituração comercial, mas que irão influenciar a composição do lucro de períodos futuros. O e-LALUR é o livro eletrônico do LALUR. Ele tem o objetivo de eliminar as informações que já constam no LALUR, e aos que entregarem o e-LALUR estão dispensados a partir de janeiro de 2010 da escrituração do LALUR. Demonstrações. As demonstrações são uma ferramenta para a mensuração da situação patrimonial e financeira das empresas. As demonstrações são utilizadas pelas empresas para as tomadas de decisão. Balanço patrimonial. O balanço patrimonial é uma demonstração estática que demonstra a posição patrimonial e financeira da empresa em uma determinada data. O balanço é o equilíbrio entre ativo, passivo e patrimônio líquido. Esse é o balanço da Quimiatac, composto pelo ativo não circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido. Demonstração do resultado. A demonstração do resultado é uma demonstração dinâmica. Ela mostra, em um determinado período, a situação líquida da empresa. Ela tem, a DR é composta pela confrontação das receitas e ganhos com as despesas e perdas incorridas em um determinado período na empresa. Essa é a DR da Quimiatac. A DOAR, que é a demonstração das origens e aplicações de recursos, ela evidencia as variações ocorridas no capital circulante líquido durante um determinado período. A DOAR é composta pelas origens e aplicações de recursos, onde as origens são representadas pelos aumentos do capital circulante líquido e as aplicações pela redução do capital circulante líquido. Antes, essa demonstração ela era obrigatória para algumas empresas, mas a partir da Lei 11.638 de 2007, ela não é mais obrigatória.